Apenas uma palavra de Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que pode mudar o rumo da sua semana e até da sua vida. Tudo pode ser diferente se Jesus disser uma única palavra para você. Talvez nos últimos dias você esteja carregando preocupações, incertezas, talvez o medo do que está por vir. Mas eu quero te lembrar de uma verdade. Não é a sua força que determina o que vai acontecer, mas sim a palavra que sai da boca de Deus. Mas eu quero começar essa reflexão orando pela sua vida. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por mais uma semana que começa. Obrigado porque, independente do que enfrentamos, sabemos que Tu és Deus sobre todas as coisas. Pai, nós entregamos esses dias em Tuas mãos. Declaramos que o Senhor é o dono do tempo, da nossa vida e de tudo o que há. Que essa palavra possa alcançar o coração desse irmão e dessa irmã e que cada um sinta a Tua presença nesse momento. Tira o peso da preocupação, da ansiedade e coloca sobre eles a certeza de que basta uma palavra para que tudo mude. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos muito rápidos. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber mais mensagens de fé como essa. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 28 ao 31, está escrito: Pedro então disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre a água, até onde o Senhor está. E Jesus respondeu: Venha. Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu a força do vento, teve medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? A Bíblia conta que, em um certo momento, os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, enfrentando uma grande tempestade. O vento era forte, as ondas eram altas e eles estavam lutando contra aquilo tudo sem sucesso. Eles estavam com medo. Eles tinham experiência no mar, mas aquilo era diferente. Já imaginou estar em um barco no meio da noite, sendo jogado de um lado para o outro, sem controle, sem terra firme à vista? E de repente, alguém vem andando sobre as águas. A princípio, eles não reconheceram quem era. O medo os fez pensar que era um fantasma. Mas então Jesus disse algo que mudou tudo. Coragem, sou eu, não tenham medo. E é exatamente isso que ele está dizendo para você hoje. Talvez você esteja enfrentando tempestades na sua vida. As ondas das preocupações, das dificuldades, das incertezas podem estar tentando te afogar. Mas Jesus está no meio dessa tempestade, dizendo para você não ter medo. Pedro, ao ouvir aquela voz, fez algo impressionante. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até aí andando sobre as águas. E o que Jesus respondeu? Venha. E Pedro, um simples pescador, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Irmãos, isso é algo que nos ensina muito sobre a nossa fé.
Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele viveu algo sobrenatural. Ele fez o impossível. Mas no momento em que ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, para o vento, para o problema, ele começou a afundar. Isso acontece com a gente também. Quando confiamos na palavra de Deus, podemos passar por situações difíceis sem sermos destruídos. Mas no momento em que focamos no problema e esquecemos quem está diante de nós, começamos a afundar. A pergunta que eu faço para você hoje é: o que tem tirado os seus olhos de Jesus? Talvez seja uma preocupação financeira, um problema no seu casamento, uma enfermidade, uma incerteza em relação ao futuro. Essas coisas são reais, mas elas não podem ser maiores do que a presença de Jesus na sua vida. Pedro começou a afundar porque tirou os olhos de Cristo. Mas o que aconteceu quando ele percebeu que estava afundando? Ele fez a única coisa que precisamos fazer quando estamos desesperados. Ele clamou ao Senhor. E imediatamente Jesus o segurou pela mão e o levantou. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está sozinho. Talvez você tenha sentido que está afundando, mas basta um clamor, basta um chamado pelo nome de Jesus e Ele estende a mão para te levantar. Ele não te deixa afundar. Ele não te abandona no meio da tempestade. Ele é aquele que te faz andar sobre as águas quando você coloca a sua fé nele. Pedro não andou sobre as águas porque ele tinha alguma habilidade especial, nem porque o mar ficou calmo. Ele andou porque Jesus deu uma palavra. Foi a palavra de Jesus que sustentou Pedro sobre as águas. Isso significa que o que sustenta a sua vida não é a sua força, não são as suas capacidades, nem as circunstâncias ao seu redor. O que sustenta você é a palavra de Deus. Se Jesus disser, venha, você pode ir. Se Ele disser, não temas, você pode confiar. Se Ele disser, haja paz, a paz virá. Por isso eu te pergunto, qual palavra você tem ouvido mais? A palavra de Deus ou a palavra do medo? A palavra da fé ou a palavra da dúvida? Porque a verdade é essa. O que mais ouvimos define como nós vivemos. Se ouvimos apenas notícias ruins, se só vemos o caos, só prestamos atenção nas dificuldades, o nosso coração vai se encher de medo. Mas quando ouvimos a voz de Deus, nosso coração se enche de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, nesta semana, escolha ouvir a voz certa. Agora eu quero te lembrar de algo muito importante. Mesmo quando Pedro estava andando sobre as águas, o vento não parou. Ou seja, os desafios da vida nem sempre desaparecem imediatamente só porque estamos com Jesus. Mas a diferença é que quando estamos com Ele, não precisamos mais ter medo. Jesus quer nos ensinar a viver pela fé e não pelo que vemos. Isso significa que a paz de Deus não vem porque os problemas somem. A paz de Deus vem porque sabemos quem está conosco. Talvez essa seja a resposta que Deus quer te dar hoje. O problema pode estar aí, mas Jesus está no barco com você. E quando Jesus entra no barco, tudo muda. A Bíblia diz que assim que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. É sempre assim. Quando Jesus está no centro, as tempestades perdem a força. Por isso, não deixe o medo te controlar. Se o vento estiver forte, olhe para Jesus. Se as ondas forem altas, lembre-se de quem está com você. E creia que no tempo certo, Ele acalma toda a tempestade. Deus não te chamou para viver apenas de milagres ocasionais. Ele te chamou para viver pela fé. O que isso significa? Significa que a fé não é apenas para os momentos de crise, mas para a vida toda.
Não é só quando estamos afundando que precisamos olhar para Jesus. Devemos olhar para Ele sempre. Se Pedro tivesse aprendido essa lição antes, talvez ele não tivesse afundado. E essa é a lição que Deus quer nos ensinar hoje. Não espere chegar à tempestade para buscar a Deus. Busque a Ele antes. Busque a Ele sempre. Porque quem anda perto de Jesus vive no sobrenatural o tempo todo. E agora eu te pergunto, qual será o seu primeiro passo sobre as águas nesta semana? Talvez seja parar de duvidar e começar a confiar mais. Talvez seja entregar aquele problema que você está tentando resolver sozinho nas mãos de Deus. Talvez seja dar um passo de obediência, mesmo sem ver o que está por vir. Eu só quero que você se lembre de uma coisa. Se Jesus te chamar para ir, não tenha medo. O impossível se torna possível quando andamos pela fé. E é isso que Ele está te convidando a fazer nesta nova semana. Crer, confiar e dar o primeiro passo. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Eu sei que tem pais e mães que têm orado por seus filhos. Eu sei que tem maridos e esposas orando por seus cônjuges. Tem pessoas orando pela cura de enfermidades, orando para que as portas de emprego sejam abertas. Coloque tudo isso aqui nos comentários. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Por isso, não tenha receio de pedir a Ele. Você pode agradecer sim, ter um coração grato, mas você pode pedir as coisas para Deus. Amém? Vamos falar com Ele. Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que nos fortalece, nos edifica e nos lembra de que basta uma única ordem Tua para que o impossível aconteça em nossas vidas. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nos deixamos levar pelas tempestades, pelo medo, pelas incertezas. Assim como Pedro, olhamos para os ventos ao invés de manter os olhos fixos em Ti. Mas hoje, Pai, nós clamamos pelo Teu socorro. Estende a Tua mão, Senhor. Levanta esse irmão, essa irmã que sente que está afundando. Que eles possam sentir agora mesmo o Teu toque, a Tua presença restaurando suas forças e renovando a fé em seus corações. Deus, nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Declaramos que ela será uma semana de milagres, uma semana de paz, uma semana onde veremos a Tua glória se manifestando sobre as nossas vidas. Sabemos que não precisamos esperar a tempestade chegar para Te buscar. Ensina-nos a viver em intimidade contigo todos os dias, a confiar em Ti não apenas nos momentos difíceis, mas em cada passo da nossa jornada. Que os nossos corações estejam sempre voltados para a Tua voz e que a nossa fé não se abale diante das circunstâncias. Pai, eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração deixado aqui nos comentários. O Senhor conhece as lutas, as dores, as preocupações de cada um que está ouvindo essa mensagem. Vá ao encontro dessa vida agora, Pai. Cura os enfermos, fortalece os que estão abatidos, dê paz para os corações ansiosos, abre portas onde há necessidades, renova os sonhos, restaura os casamentos, transforma lares. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e é nessa certeza que nós oramos. Que essa semana seja uma semana de encontros contigo, que possamos ouvir a Tua voz e andar pela fé, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente. Assim como Pedro andou sobre as águas, que nós possamos caminhar sobre os desafios desta vida, sustentados pela Tua palavra. Nós declaramos que nenhuma tempestade será capaz de nos afundar, porque o Senhor está conosco. Nenhuma notícia ruim, nenhum medo, nenhuma incerteza poderá roubar a paz que vem de Ti.
o Senhor está no barco, o Senhor está no controle. E por isso nós descansamos na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Antes de sair, eu quero convidar você para o nosso Congresso de Casais, Casamento Firmado na Rocha. Será em maio de 2025, aqui em Belo Horizonte. Se você deseja viver um tempo sobrenatural no seu casamento e no seu relacionamento conjugal, você precisa investir na sua família. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo um número de WhatsApp para você mandar uma mensagem, receber todas as informações e garantir desde já a sua vaga. Não demore, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Vamos ter uma ótima semana, eu creio nisso. Conheça o nosso outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu também posto mensagens diariamente para abençoar a sua vida. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.